Alô. Glória a Deus. Quantos pais estão aqui presentes? Levante a mão. Que bênção. Hoje é comemorado o dia nosso, né? Queria pedir para você ficar de pé, papai. Queria orar pela sua vida. Nós vamos orar. Um dia abençoado aí para nós, né? Com a nossa família, todo mundo feliz, comendo, já almoçando com os filhos, recebendo aquele amor. Quem ainda deseja ser pai aqui, diga amém. Aí. Então, daqui uns anos vocês vão ficar de pé também. Oremos. Te agradeço, nosso Deus, pela vida dos pais aqui presentes. Que o Senhor continue nos sustentando, como pais de família, para cuidarmos da nossa casa, darmos conta desse papel tão abençoado, importante, que é o de ser pai. Abençoe nossos filhos, abençoe a nossa geração e toma a nossa casa, a nossa família, que seja sustentada pelo teu braço poderoso, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir de um verso, ou dos versos muito conhecidos, 42 ao 47. Esse é um texto da Bíblia muito lido, muito citado. E hoje eu queria, com os irmãos, meditar. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 42. Vamos ler? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. 2:42 de Atos. Amém, todos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Querido e maravilhoso Espírito Santo, eu creio em Ti, creio nesse mesmo Espírito que agiu no meio dos apóstolos, dos cristãos, Espírito Santo que opera, que sustenta a igreja, que dá vida, que dá dons, poder, que opera. Eu creio em Ti, presente em nós, na vida da igreja, em nossos corações. O Espírito que regenerou a nossa alma, que nos transformou e nos transforma e nos santifica. Mesmo Espírito que opera as maravilhas. Quero colocar meu coração diante de Ti nesta hora e o coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como devemos viver? Como Deus deseja que nós vivamos? Como Deus deseja que o seu povo viva? Aqui nós vemos uma passagem da Bíblia muito conhecida que fala sobre a maneira como os primeiros cristãos eles viveram, os apóstolos, os primeiros discípulos. Aqui mostra uma foto aqui, um retrato de qual era o procedimento, né? Como eles andavam, como eles praticavam a fé em Cristo juntos, como eles agiam,
qual era a prática de vida, como aqueles irmãos, eles se relacionavam, qual era o dia a dia deles. Nós encontramos aqui alguns fundamentos importantes demais. E eu acredito que todo cristão, durante toda a sua trajetória aqui na terra, na sua caminhada cristã, ele vai experimentar uma coisa ou outra daquilo que nós lemos aqui. Porque o próprio Espírito Santo conduz a isso. O que nós vemos aqui naquele momento, os apóstolos parece que viveram tudo de uma só vez, ou num primeiro momento ali, ou num primeiro ano, porque aqui se trata do Pentecostes. Foi logo naqueles primeiros dias, talvez no primeiro ano, do derramar do Espírito Santo na vida da igreja. Então, aquilo estava muito aflorado, a manifestação do Espírito Santo foi muito contundente, foi muito forte, foi visível, foi audível. A manifestação do poder do Espírito Santo na vida daqueles cristãos foi impactante demais. O Espírito Santo se manifestou de uma maneira extraordinária. Foi o início da igreja propriamente dita, né? Foi o derramar ali do Espírito Santo para iniciar a grande obra que Jesus veio fazer, a partir dali. Então o Espírito Santo foi derramado. Mas todos nós, num momento ou outro, nós vamos vivenciar isso. E essas experiências que eles viveram na presença do Espírito Santo, segundo o poder dele, é o que ele deseja para nós. Como é que Deus deseja que nós vivamos? Nós encontramos aqui. Como eu disse, o Pentecostes aconteceu. E o Espírito Santo veio, manifestou dons, poder, operou de uma maneira gloriosa na vida dos seus. Batizou o coração da igreja, manifestou graça no meio dos irmãos de uma maneira tremenda. Houve um derramar do Espírito Santo na vida da igreja. Pedro pregou, logo em seguida, 3.000 pessoas se converteram e se ajuntaram naquela igreja em Jerusalém. A primeira igreja cristã, propriamente dita, né? Então, uma igreja, devido ao poder e à manifestação do Espírito Santo, depois que Jesus pregou o Evangelho, as coisas estavam preparadas, prontas. Aí o Espírito Santo, naquele momento, e a igreja, o Espírito Santo preparou um ambiente para uma explosão dentro da igreja de conversões, de um crescimento grandioso na vida da igreja. Um ambiente preparado pelo Espírito Santo, meus irmãos. E aí, nós encontramos esse fundamento de como a igreja estava vivenciando, como os irmãos estavam agindo, como eles viviam, a prática de vida deles. Primeira coisa, gira em torno de uma palavra chamada perseverança. Obrigado, cara. Diz o verso inicial, aqui 42, que eles perseveravam em algumas coisas, mas eu quero destacar aqui primeiramente a perseverança. Meus irmãos, a perseverança faz parte da vida do cristão. A perseverança deve ser o pontapé inicial mesmo da nossa caminhada. Foi isso que Pedro narrou aqui, para Lucas, né? Os primeiros capítulos, aí parece que até Paulo 9 aí, Lucas pegou de Pedro e depois ele pegou de Paulo. Então, a perseverança, a vida com Cristo requer a perseverança. Perseverança é fruto do Espírito, e o Espírito Santo tinha se manifestado. E o Espírito Santo gerou no coração deles essa perseverança.
Eles se tornaram perseverantes porque aquela igreja precisava ser muito perseverante naquele momento. Os primeiros cristãos, a igreja ali em Jerusalém, precisava de cristãos que pudessem perseverar. Eles foram cheios do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de perseverança. Eles estavam ali perseverando. Já deve ter passado aí meses, talvez anos, um ano, talvez, ou naquele primeiro momento. Não sei aqui a cronologia, mas parece que estava tudo ligado ali ao Pentecoste. Então, eles estavam ali perseverando no caminho. Eles estavam perseverando. Irmãos, sem perseverança a gente não vence. O Espírito Santo, ele gera essa perseverança no coração para que a gente possa vencer na nossa caminhada cristã. Você está perseverando. Há muitas pessoas que param de perseverar. A nossa carreira cristã depende de algo, perseverança. Quem não persevera, fracassa. As bênçãos que a gente busca em Deus, precisa de perseverança. Porque há muitos descaminhos, há muitas coisas que aparecem na nossa jornada. Há muitas investidas do diabo na vida de todo cristão. Se a gente não perseverar, a gente cai no caminho. A gente para, a gente fracassa, a gente não avança, a gente não completa a carreira. A perseverança faz parte na vida do cristão. Sem perseverança a gente não chega lá. Nós precisamos de perseverar como aqueles irmãos precisavam, aquela igreja precisava de gente que tivesse muita perseverança. Quantas vezes, meus irmãos, dá vontade da gente jogar a toalha, parar, largar o que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente, em determinado momento, devido às nossas vidas mesmo, as lutas que nós enfrentamos com coisas nossas, a gente diz, eu quero parar. Quem mandou? O Espírito Santo não manda a gente parar na nossa caminhada com Ele. A gente continua marchando. Esse é um caminho que não tem como dar meia volta. Não tem como a gente voltar e falar, eu quero parar tudo. Quantas pessoas disseram, eu vou dar uma pausa, fracassaram, caíram. A nossa caminhada com Cristo não pode ser interrompida. A gente não pode parar, em momento algum. Quem para, por um momento, por um tempo, se for um crente de verdade, ele se arrepende, ele fala, não posso ficar nessa condição, eu não posso ficar parado, eu tenho que perseverar, eu tenho que voltar, eu tenho que colocar novamente a minha mão no arado. Porque é o Espírito Santo que gera isso. E eles perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, a mensagem daquela igreja era em cima da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Era essa a mensagem da igreja. Aquela igreja, aqueles cristãos eram cristocêntricos. A mensagem era muito clara sobre Jesus. Não havia o Novo Testamento escrito, como hoje nós temos, mas o que eles falavam era da pessoa de Jesus. Era do ensino de Jesus, o que Jesus tinha ensinado a eles. Eu fico imaginando Pedro ou algum dos discípulos ensinando tudo que Jesus tinha falado para eles, assentados nas relvas, nos barcos, na casa de um, na casa do outro, e Jesus ensinando. E eu fico imaginando eles repetindo aquilo que Jesus tinha ensinado. Mas eles falavam dos milagres. Fico imaginando, olha, Jesus operou assim. Jesus expulsou demônio. Jesus abençoou uma mulher em tal lugar. Jesus operou milagre. Expulsou não sei quantos demônios. Pessoas que estavam na sarjeta, mendigando. Jesus curou, libertou. Jesus fez isso. Era tudo em volta da pessoa, do ensino, dos milagres de Jesus, da soberania. Eu fico imaginando eles falando, olha, Jesus andou sobre
as águas. Jesus é Deus. Jesus é o Messias da nossa nação, aqueles que os profetas pregaram. É Jesus. Eu fico imaginando essa mensagem na boca deles. Eles perseveravam nesse ensino, eles não inventavam doutrinas. Eles não criavam teologias para impactar. Parece que quanto mais a igreja vai se esfriando, mais doutrinas, teologias, modismos, palavras de impactos, mensagem para chamar a atenção. Não era isso. Porque quem transforma o mundo é a pessoa de Jesus. Quem muda o mundo é uma mensagem cristocêntrica, é falar quem é Cristo. Jesus é Deus, Jesus transforma, Jesus liberta. É disso que o mundo precisa, meus irmãos. Mas hoje as pessoas correm, muitas vezes, para ouvir uma mensagem para encher os seus egos, para dizer que foram mensagens tão impactantes, mas não está transformando. As pessoas estão buscando remédios rápidos para as suas almas aflitas, mas as pessoas não têm mais ouvido para a sã doutrina, para ouvir uma mensagem sobre a salvação de Jesus, a pessoa de Jesus. Imagina se as pessoas vão ouvir pessoas que falam bonitos na internet, mas essa mensagem sobre essa doutrina fundamental da pessoa de Jesus, Paulo já tinha falado. As pessoas vão ter coceira nos ouvidos e não vão suportar essa sã doutrina. Eu estou para ouvir de alguém dizendo assim: olha, eu saí de uma igreja tal, porque eu estou noutra que prega um evangelho limpo e cristalino. Não é isso que a gente escuta. Eu estou indo para a igreja tal porque lá a pregação do evangelho é sobre Cristo. Eu estou indo lá por causa da Bíblia. Então nós vivemos uma época diferente desta. Mas hoje, meus irmãos, nós precisamos zelar por isso. E devemos deixar os nossos corações voltarem para que nós nos apaixonemos mesmo por isso. Pela doutrina bíblica, pelo ensino da palavra, pela doutrina apostólica, pela doutrina do evangelho, da pessoa, em volta da pessoa de Jesus. Jesus está do Gênesis e Apocalipse. Jesus está nos Salmos. Jesus está em Jó. Jesus está nos profetas. Jesus está em toda a Bíblia. E eles perseveravam nessa doutrina, porque foi para isso que o Espírito Santo foi derramado naquele momento. João capítulo 14, versículo 17. Quando há um derramar do Espírito, meus irmãos, o Espírito Santo que está manifestado de uma forma especial na vida de um cristão e na vida da igreja, ele vai levar a Cristo. Ele vai levar as pessoas a ter uma paixão pelo ensino de Jesus. Diz assim, do 17 ao 20. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu nele. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. A mensagem era clara dos primeiros discípulos, porque o Espírito Santo estava ali para glorificar Cristo, como também diz nos versos, capítulo 16, 13 e 14. 16, 13 e 14.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Meus irmãos, quando eu creio que quando uma igreja está vivendo os seus dias cheios da graça, aflorada assim na presença do Espírito Santo, é Jesus que é glorificado. É a doutrina acerca de Cristo que está sendo anunciada de uma forma, é um retorno às Escrituras, é um retorno às boas novas, é uma paixão nas coisas de Jesus, na obra de Jesus, nos milagres de Jesus, na vida com o Senhor Jesus. Isso é o que de fato faz uma pessoa também ser cheia do Espírito Santo, ou o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. É essa mensagem que transformou o mundo e que transforma sempre o mundo. Mas eles perseveravam também na comunhão, koinonia. Era o compartilhar a vida de Cristo uns com os outros. Era o compartilhar da vida. Na verdade, comunhão é exatamente isso, é o compartilhar da vida de Jesus. Não é só reunir. A comunhão é o compartilhar de algo muito maior do que nós. Porque as pessoas se reúnem aí fora, nos bares, nos clubes, nos estádios. Não existe reunião, talvez mais contagiante do que um estádio de futebol. Está todo mundo festejando, mas aquilo não é koinonia. Porque eles estão compartilhando de algo muito inferior. Nós compartilhamos de algo supremo, compartilhamos da vida com Jesus. E comunhão é isso. A comunhão é a essência da vida cristã. E jamais podemos perder a comunhão. Jamais podemos deixar sair do nosso coração de perseverarmos, porque isso precisa de muita perseverança. Permanecer em comunhão com os irmãos precisa de muita perseverança. Há muitos que não perseveraram e às vezes tentaram fazer aí um marabalismo na vida e depois fracassaram e perderam a comunhão. E precisam voltar, precisam se arrepender, porque caíram às vezes por questões de relacionamentos, por momentos difíceis. Mas a comunhão, meus irmãos, é algo que é necessário. Jesus viveu a sua vida debaixo da koinonia com os discípulos, como eu disse domingo passado na ceia, até na cruz. Jesus estava em comunhão com a sua igreja que estava aos pés da cruz, com as mulheres que estavam ali chorando. Jesus estava em comunhão até o fim, até a cruz. E é isso que nós precisamos. Sem ela, sem a comunhão, não há crescimento cristão. O Espírito Santo não só gerou a comunhão, como ele fez grandes obras por meio da comunhão. Grandes obras o Espírito Santo fez em evangelismo, em impactar o mundo através da comunhão da igreja. Você está perseverando em comunhão? Ou está deixando o diabo falar alto ao coração para que você rompa com a comunhão e deixe de perseverar na sua comunhão com os irmãos? A comunhão é o amor sacrificial de uns para com os outros, e é isso que faz grandes obras. O amor cristão depende da koinonia. O amor é praticado na comunhão, e quem falou isso foi Jesus. João 17, 21 ao 23. Quando nós não vivemos e não perseveramos e não nos esforçamos, meus irmãos, nós cometemos um grande erro, porque deixamos de praticar o amor que precisa e depende da comunhão. E Jesus falou isso, do 21 ao 23. A fim de que todos sejam um. E como tu és,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, para que tenham coinonia, comunhão, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Como é que a gente vai ser aperfeiçoado em unidade se a gente não vive em comunhão? Não tem como. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, olha a obra maravilhosa de evangelismo, de missões, através da comunhão da igreja. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Essa obra que o Espírito Santo faz. E os amaste, como também amaste a mim, para que o mundo conheça. Por que Jesus linkou a comunhão ou o evangelismo com a comunhão dos discípulos? É porque isso gera impacto e admiração mesmo, meus irmãos. Eles perseveravam na comunhão. Nós vivemos um mundo egoísta, individualista. Nós vivemos um mundo de enganos. Nós vivemos um mundo de passatempo, de tudo rápido, de tudo curto. Os relacionamentos frios, distantes cada vez mais. Quem tem 1000 amigos numa rede social, na verdade não tem nada. Tudo virtual mesmo. Mas a comunhão da igreja não é virtual. A comunhão da igreja é física, é presente. É lado a lado. E eles perseveravam na comunhão. E depois o texto vai dizer lá na frente, que eu volto aqui rapidamente. Eles perseveravam, em terceiro lugar, na oração. Meus irmãos, nem precisa falar muita coisa, porque a gente fala muito sobre a oração, né? E algum teólogo, que eu não lembro quem, me lembrei aqui agora, que ele diz que a gente precisa praticar mais e falar menos sobre a oração, porque é falado muito sobre a oração, mas é orado muito pouco. Mas o fogo do altar do nosso coração, ele só é aceso pela oração ou com a oração. Se a gente está com as chamas apagadas, meus irmãos, o coração, o altar da nossa alma, é com a oração mesmo. É através da oração. É uma vida de oração. É parar para orar. A oração é a ligação direta com Deus. A vida intensa com Deus depende de uma vida de oração. Quem não fala com o Pai tem problema de relacionamento com Ele. Se a gente não fala com o nosso Pai Celeste é porque a gente está com um probleminha de relacionamento e a gente precisa mudar. Jesus orava muito porque Ele queria estar perto do Pai o tempo todo. E o quanto nós queremos estar perto do nosso Pai. O quanto nós queremos estar perto do Espírito Santo. Determina se realmente a gente vai orar ou não. A nossa carne não quer. A nossa alma humana quer distância. Mas nós precisamos perseverar em oração. Mas também, verso 45, 2:45 de Atos. Eles faziam algo a mais, além dessas 3, 4 perseveranças aqui. Vendiam suas propriedades. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Distribuía. O que eles faziam, meus irmãos? O cuidado, a generosidade. Por causa disso, eles faziam uma justiça social que não havia no mundo. Não havia no sistema romano, não havia entre os judeus. Mas a igreja pôde vivenciar algo extraordinário, pôde viver um cuidado que não havia no mundo. E o Espírito Santo é capaz de gerar isso. É capaz de derramar
seu poder. E isso começa de dentro para fora da igreja. Porque às vezes, de fato, às vezes a gente olha lá e fala, o mundo está em uns pedaços, as pessoas estão morrendo, carentes, o mundo está... Mas eles começaram ali de dentro, cuidando das necessidades daqueles que estavam ali, precisando, à medida que eles tinham necessidade. Eles eram ajudados, eles eram apoiados, cuidados pela igreja. E isso é em comunhão. Volta aí, a comunhão é especial. Como é bom a gente poder, meus irmãos, se preocupar com a dor e o sofrimento do outro. Como é bom a gente orar. Hoje eu estava lá em Paraisópolis e fui visitar a Pâmela, que a gente tanto orou, e muitas vezes, momentos aqui de oração, os irmãos falavam, a Pâmela, lá de Paraisópolis. E os outros irmãos que a gente orou durante meses aí, o Ivan, até agora na reta final, em que ele tocou o sinozinho lá no hospital, né? Completando ali a etapa, a igreja sustentando, o Jonatas, da Mara, né? E outros irmãos. E olha, voltando a Pâmela aqui, a Alice pediu para ir lá, porque a Alice orava constantemente. E a Alice queria o quê? Eu quero ir lá na Pâmela. E aí pegou um chocolate, a mãe, a avó comprou chocolate e fomos lá. Daqui a pouco a gente estava lá. Irmãos, que milagre, viu? Abrindo um parênteses aqui, realmente aquela menina foi tirada debaixo de um caminhão. O caminhão passou por cima da cabeça dela e o capacete livrou. E ela está com a perna rasgada, 4 dedos abaixo daqui, da virilha até embaixo, o osso todo de fora. E essa menina já está há 2 meses e 5 dias numa cama. E sendo cuidado pela oração, pela preocupação. Como não vivenciar isso? Como não ser igreja? Como não viver isso? Como não cuidar de gente? Eles cuidavam, e às vezes de dentro para fora nós temos pessoas que precisam da oração, do cuidado, do apoio, do abraço. E isso é maravilhoso demais. Você está vivendo isso? Ou você está perdendo essa essência também da vida cristã? Não era só se ajuntar, era fazer algo muito mais. É sentir a dor do irmão. É sentir a dor daquele que está conosco. É poder estar perto, é poder visitar, é poder enxugar as lágrimas do irmão. É isso que o Espírito Santo estava fazendo, por isso que o impacto era tremendo. Mas, irmãos, na nossa correria de hoje, qual o tempo que a gente tem para praticarmos esse cuidado? Numa geração que só quer entretenimento, só se preocupa com as informações, a gente é bombardeado com mensagem em rede social o tempo todo, então a gente parece que fica igual zumbi nesse mundo, numa vida irreal, quando na verdade a gente tem uma vida real para ser vivida como cristão, e eles estavam vivendo essa vida real. Mas também, verso seguinte, meus irmãos, o impacto que eles causaram, no verso 46, diariamente perseveravam, mais uma vez a palavra perseveravam, diariamente eles perseveravam. Meus irmãos, nós somos diários ou domingueiros? Se for domingueiros, a gente só tem tempo para prestar culto. Mas um cristão, ele persevera diariamente, unânimes, juntos, em comunhão, no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. A gente olha para a igreja primitiva, a gente fala, eles sofriam muito, eles deveriam ser tristes, eles deveriam ser pessoas perseguidas, então deveriam viver um tormento, né? Mas é o contrário, eles eram alegres, era uma vida singela, simples, mas com alegria e singeleza de coração. A gente está se envenenando no mundo de hoje. Eles viviam uma vida
no poder do Espírito, de fato. E essa combinação de templo e casa, meus irmãos, é o que faz toda a diferença. Porque a casa é a extensão da igreja, é a igreja. Igreja é casa. Aqui é celebração, aqui é culto, é ensaio, é reunião, é preparo, é treinamento. Mas igreja está em casa. E isso é o que faz a diferença. No domingo passado a gente viu o Rafael dando testemunho ali, que eu achei impactante também. E aí até o Zezé falou na nossa reunião de homens, na quinta-feira, ele lembrou do que o Rafael falou a respeito da Taínice, na hora que foi se batizar. E deixa eu contar um pouquinho da história, como foi. Em 2017, o Zezé lembrou a data aqui, na reunião dos homens. Ele falou, olha, porque Isaías estava ministrando sobre a nossa vida aqui, o grande é o Senhor, o louvor, e ele estava falando sobre pessoas. Lembre de uma pessoa aí, para você impactar, para você orar. Aí o Zezé trouxe isso no final, a testemunha do Rafael. E é tremendo, porque era isso daqui, ó. O Zezé lembrou a data. 2017 a gente começou a reunir na casa do Helder, esposo da Taínice, da Taínice e das filhas. A Regina sempre foi, até agora, recente, a gente está dando estudo bíblico lá na terça-feira na casa da Regina, que ela tem essa facilidade de fazer o contato, de abrir as portas, de dar estudo bíblico, de preparar para o batismo, de abrir as portas para que a gente possa estar lá. E aí em 2017 a gente começou, o Rafael era uma criança. Quantos anos é? 9, 10 anos? Por aí, né? Rafael, tem quantos anos hoje? 17? 2017, então 2025 menos quantos? 7, né? Menos 8. Então ele tinha 11 anos. E aí ele colocou o nome da Taínice no cartãozinho de oração, porque ele queria que ela se batizasse um dia. E aí a Taínice se batizou no dia que ele veio se batizar. E aí ele deu testemunho. Falava lá no pequeno grupo, coloquei o nome da Taínice para que ela pudesse se batizar. E os dois se batizaram domingo passado juntos. E aí eu também lembrei do texto de Coríntios, capítulo 15. Lá no finalzinho fala que nenhuma obra que nós fazemos no Senhor é vão. É vã. Nenhum trabalho é vão. E, meus irmãos, quando a gente para também de praticar isso, é muito importante a gente se preocupar. É muito valioso a gente se reunir em casa. É muito valioso a gente dar estudo bíblico. É muito valioso a gente fazer culto. A gente ter orações em casa. A igreja volta a crescer, sabia? O discipulado é algo especial. E quando a gente para de fazer isso, de olhar, e de querer que alguém se batize, que um vizinho se batize, que, olha, eu queria dar um estudo bíblico esse ano novamente. Eu queria ser um instrumento, como a Regina. A Regina, por várias vezes, ela abriu a casa com o Otacílio, seu esposo, para que um vizinho, um amigo, alguém que está fraco na igreja, pudesse ir, ser edificado. E muitas pessoas já se batizaram por causa dessa obra. Obra com criança, trabalho com infantis, trabalho nos bairros. Uma vez tinha na casa da Mara, tinha na casa da Gleisiane, tinha na casa não sei de quem, lá no bairro lá em cima. Até hoje eu passo ali no BH, aí 2 vezes agora, recente, a moça lá me vendendo carne, aí ela fala, pastor da Batista? Falei, de onde você me conhece? Já visitou lá? Falou, não, lá da Caixa Seca, lá da Fernão Dias. Lembra? Eu era aquela criancinha. Aí a outra também, depois falou assim, pastor, mas de onde você me conhece e tal? Eu falei, eu era naquela época que tinha um trabalho lá em cima. Olha, quantos anos, Sheila? Quantos anos ali? Mais de 10, né? 15 anos que tinha esse trabalho. Ainda tem uma semente plantada em corações. Aquilo era criança, hoje já é adulto. Então a gente não pode parar.
é perseverança. A igreja tem que se voltar novamente. A gente precisa fazer o que os discípulos faziam. Isso é a prática da vida deles. Como que os cristãos viviam? Eles estavam preocupados. Olha, tem uma rua lá, tem um bairro lá. Vamos estar em oração lá. Vamos fazer uma reunião de oração. Me lembro que a Rose, antes... Lógico, eu ia falar uma besteira aqui. Eu ia falar, quando a Rose estava viva, é lógico, né? Se ela fazia isso era porque ela estava viva. Mas quando a Rose, ela tinha o trabalho também nos bairros, né? Nas casas. Juntava um grupo aí para adorar, e aí ia para a casa do irmão, juntava vizinho. Ia para a casa de outro, juntava vizinho para cantar, para louvar, para fazer a obra. Há momentos, meus irmãos, que a gente quer ficar muito aqui. Há momentos que a gente quer viver uma vida só aqui no templo, no estudo, no preparo. É muito bom. Mas há momentos que o Espírito Santo faz igual fez na igreja primitiva. Olha, dá uma saída. Olha o trabalho também lá fora. Olha a obra também. Às vezes a gente até exagera e a gente quer que toda a igreja vá. Todo mundo tem que discipular, todo mundo tem que... Mas não, tem uns e outros irmãos que têm esse chamado, essa vocação, esse desejo. Tem uns e outros que vão, e às vezes o irmão só tem o desejo, como a Regina e o Tarcílio, de abrir a porta, de querer que alguém vá dar um estudo. Eu acho que eu aprendi um pouco com isso. Mas eles viviam essa vida, meus irmãos, que impactava. E por último, verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A prosperidade, meus irmãos, levava aqueles irmãos a terem uma vida contagiante de adoração, de louvor a Deus. Eles viviam uma vida contagiante de verdade. E o mundo com isso era atraído, era acrescentado, pessoas eram acrescentadas, porque há realmente uma coisa que atrai o coração das pessoas, que é uma vida cheia de Deus, todo mundo corre para ver o que está acontecendo. Então é como um fruto, mas o mesmo fruto que é de uma vida cheia do Espírito Santo, gera de fato mais resultado ainda. Então o mundo era atraído por causa de uma vida profunda. Há um momento que a gente está muito borocochó, né? Que a gente está muito encalacrado na nossa caminhada. Isso é comum, é uma vida aqui na terra. Às vezes a gente está murcho. Às vezes a gente está meio que debaixo daquela pressão, daquela opressão. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, que ressuscitou Cristo, é o mesmo Espírito que desceu para criar esse poder. Eu creio no Espírito Santo que Ele é capaz de quebrar essas cadeias no nosso coração. E nos tirar dessa condição de marasmo espiritual e nos levar novamente a vivermos essa profundidade, esse impacto lá fora. Primeiramente conosco, no nosso próprio coração, mas criar esse brilho, porque o brilho de Cristo atrai os corações. Às vezes, meus irmãos, quando nós vivemos isso, nós não conseguimos impactar nem o nosso próprio coração. Imagina os corações fora. Às vezes a gente não está conseguindo nem ser impactado aqui dentro, porque a gente não está vivendo esse poder de Deus. E aí a gente não consegue partilhar de Cristo. Mas quando a gente começa a se posicionar, e quando a gente se posiciona, o Espírito Santo pega essa brechinha que nós damos, e ele começa a acender novamente a paixão, o fogo que há no nosso coração. E aí, por quê? Porque a presença do Espírito Santo só deseja uma coisa, revelar Cristo. Então ele quer impactar o nosso coração para que a gente impacte corações, porque, meus irmãos, quando a gente vive isso, a gente está falando de Cristo, porque Cristo está morando no nosso coração. É a presença do Espírito Santo, por isso que as pessoas são impactadas com Cristo, porque eles veem Cristo em nós, é a presença do Espírito Santo, o brilho, a glória do Espírito Santo nos nossos corações.
Meus irmãos, há muitas igrejas de hoje, e às vezes a gente fica girando em torno desse tema, que é a vida toda aqui no púlpito e tal, mas é verdade, a gente é protestante, a gente tem que protestar mesmo, a gente tem a linha protestante, a gente tem que colocar para fora mesmo, e fazer essa autocrítica. Mas as pessoas estão buscando só o bem-estar, estão vivendo um cristianismo de consumo. Os donos das denominações, eles estão preocupados a não ser com a plateia. Então parece que esse poder do Espírito Santo está na mão de poucos novamente. Não é na mão de toda a igreja, de todo o povo. A diferença do Pentecostes é que a igreja toda estava no poder do Espírito. Então, tem uma cúpula poderosa dominando. Eles querem estratégia para que as pessoas fiquem ali dominadas e procurem um cristianismo de consumo mesmo. E as pessoas vão ali só para se impactarem a si mesmo, mas de uma maneira egoística, não para viver Cristo no mundo, não para ser cheio do Espírito Santo, mas para ouvirem mensagem que eles saem e digam: oh, foi tremendo, falou isso, falou aquilo, mas qual o resultado que está sendo? A igreja está cada vez mais descendo ladeira abaixo. Então não brilha mais. Há cristãos que estão aí em igrejas cada vez maiores e maiores e maiores, mas eles não brilham mais. Porque quem não vive Jesus vai pecar. Quem não vive Jesus vai viver final de semana na igreja e o restante no mundo como pessoas comuns. Como cristãos sem brilho mesmo, carnais. Um cristianismo que vive de mãos dadas com o pecado. E é isso que a gente tem visto testemunho. O cristianismo de programas, bonito de se ver, mas que não gera mais efeitos lá fora. O que a gente precisa, meus irmãos, é do derramar do poder do Espírito. A gente precisa ser impactado novamente por uma chama que vem arder no nosso coração, no altar da nossa alma, para que a gente possa dizer assim: Espírito Santo, olha, eis-me aqui, usa-me novamente. Eu quero viver esse cristianismo singelo, simples, autêntico, puro e simples, como disse o C.S. Lewis no livro. Cristianismo verdadeiro, cristianismo apostólico, bíblico. Eu não quero mais ser impactado com multidões, com o que dizem. Eu quero ser impactado com o poder do Espírito. Eu não me admiro mais com a glória da igreja. Veja, nenhum desses homens ficaram ricos e milionários. Tudo que eles recebiam, eles investiam ali nas necessidades dos cristãos. Veja que oposto que nós vivemos hoje. Esse cristianismo glorioso aos olhos do mundo hoje. Mas essa igreja não tinha gente milionária, poderosa, socialmente famosa, de jeito nenhum. Eles eram escórias para esse mundo, para o mundo naquela época. Eles eram os piores, humilhados, afrontados. Mas o que eles recebiam era para o cuidado individual. Eles não tinham poder. Mas às vezes nós somos impactados pela aparência de um cristianismo gostoso, de igrejas gostosas. Não, jamais. O que a gente precisa realmente, meus irmãos, é viver esse cristianismo que não vai trazer glória para o homem, mas vai trazer mudanças no mundo em trevas. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Você deseja que o Espírito Santo faça isso na sua vida, na nossa vida? Você deseja viver uma vida humilde na presença do Espírito, mas ser um instrumento nas mãos dele? Talvez não seja uma igreja famosa,
Talvez não seja uma igreja aos olhos do mundo querida, mas isso não interessa, a gente não tem nada, nem aí para isso. O que a gente precisa é obedecer o Espírito Santo de Deus. Se forem 100 irmãos cheios do Espírito Santo, já dizia John Wesley, ele alcançaria o mundo, porque ele dizia isso, não era? Dá-me 100 homens, que eu alcançarei o mundo. Mas que tipo de homens? E logicamente mulheres, que não quisessem outra coisa senão Cristo. Então a gente, meus irmãos, precisa realmente de corações que estejam dispostos a desejar o Espírito Santo de Deus. Você deseja isso? Eu quero. Eu quero novamente ser mexido pelo Espírito Santo. Eu quero novamente acordar e dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, toma minha vida, faz de mim um instrumento nas tuas mãos, me ajuda a te amar, a te desejar, a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Envia-me de novo, envia-me a mim. Você deseja? Queria te chamar para se ajoelhar na presença do Espírito Santo de Deus. Ele está ouvindo tudo aqui, eu creio, Ele está nesse lugar. Senhor, eu me rendo e me prostro diante de Ti, diante da Tua noiva, ou com a Tua noiva, no meio da Tua noiva, da igreja do Senhor, destes Teus servos. Pai querido, o que nós desejamos é que o Senhor restaure o nosso coração. O que eu te peço, Espírito Santo, é que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos fracassos, os nossos esquecimentos, as nossas ilusões, e que o Senhor possa fazer essa obra em cada coração, no meu coração, no coração dos pastores, Wander, Arnaldo, na nossa casa, na vida da Jana, da Cris, da Isis, cada diácono, cada diaconisa, cada líder de ministério, Senhor, cada membro desta igreja, que o Senhor possa neste momento soprar a brasa, talvez apagada, fumegando apenas do coração, e gerar novamente aquele santo desejo por Ti, por uma vida rendida. Não uma vida, Senhor, na igreja de contendas, de disputas, de críticas, de desunião, de separação. Nós precisamos de um conserto, Espírito Santo. Nós precisamos que os nossos corações se entrelacem novamente, que a gente ame o irmão e respeite-o, que a gente respeite o ministério do irmão, que a gente possa se doar pelo esforço de cada irmão, e não somente aquilo que nos agrada, aquilo que nos diz respeito, mas que a gente possa ter esse olhar de unidade, porque o Senhor opera no meio da comunhão, no meio da unidade. Se há corações divididos, ó Deus, o Senhor nada fará. A quem não ama não perdoa, ou alguém que mesmo que diga que ama, perdoe, mas não apoia, não se envolve, e é um crítico ferrenho. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, limpa toda essa sujeira no meio de nós. Limpa, Senhor, toda essa obra
para que o Senhor possa restaurar o altar da igreja, o coração da igreja. Pai querido, assim como Elias levantou um altar no meio da idolatria de Jezabel, dos profetas, o Senhor é poderoso também para levantar o altar nesta igreja em meio aos nossos fracassos, em meio a tudo aquilo que o diabo tenha posto, Senhor, para nos arruinar. O Senhor é o mestre dos mestres, poderoso para fazer a obra, mesmo que tudo pareça perdido. O Senhor é Deus para levantar a igreja do Senhor. Restaura corações, restaura a nossa vida, Espírito Santo. Que o Senhor possa neste momento abraçar a tua igreja. Que o Senhor neste momento possa cercar esta igreja neste momento. Que o Senhor possa neste momento fazer uma grande obra, limpando os corações, restaurando, tirando a dureza, quebrando os corações, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero repreender no poder do nome de Jesus Cristo toda palavra de maldição do diabo contra nós. O Senhor envia o anjo neste momento aqui para pegar todas as palavras de derrotas, todas as palavras de maldição, todas as palavras de falência, toda mentira do inferno, e que o Senhor possa tirar das mãos de Satanás, dos seus demônios, e cancelá-las no poder da cruz, em nome de Jesus Cristo. Está invalidado agora. Eu declaro isso a ti, ó inimigo das nossas almas, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor começará essa obra para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder do Espírito Santo no meio da igreja de Cristo. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.